Queridos hermanos, queridas amigas e amigos internautas, com muito gosto nos reunimos para este diálogo fraternal. A primeira pergunta que me chega: pode explicar-lo alguma experiência personal com respeito a extraterrestres? Não. Los espíritos afirmam: ellos estão chegando, pero não necessariamente esses indivíduos exóticos, temerários, que se apresentam em los canales de televisão. Sem dúvida, como há mundos superiores ao nosso, sua tecnologia já ha alcançado um nível infinitamente superior ao nosso. Como nós temos interesse em saber se há vida em outro planeta, aqueles que vivem em planetas superiores han conseguido realizar naves espaciais com uma velocidade inconcebível para nós, porque ao revés de seguir as leis da gravidade, há outras leis que desconhecemos por enquanto. E então, creio honestamente que há visitantes extraterrestres. Sin embargo, acredito que número quase infinito de seres espirituais de outra dimensão, de uma constelação cercana de nós, se estão reencarnando na Terra para criar a nova sociedade. Em este momento de transição, espíritos superiores estão reencarnando-se em las diferentes áreas do conhecimento científico, filosófico, ético-moral, socioeconômico e religioso, para impulsionar o planeta a cambiar de estrutura. Esses estão reencarnando-se de verdade. Você ha relacionado esta manhã esquizofrenia com obsessão espiritual. Me pergunta: sempre está relacionada a esquizofrenia com uma obsessão espiritual? Não. Há fenômenos psicopatológicos que são resultado de nosso karma, da lei de causa e efeito. São fenômenos orgânicos, psiquiátricos, que se conviertem em problemas de esquizofrenia. E aí, os fenômenos obsessivos com sintomas esquizofrênicos, apresentando situações lamentáveis e criadora de problemas para a criatura humana. Mientras tanto, sempre enfermo é o espírito encarnado. Se a esquizofrenia é orgânica, totalmente fisiológica, por problemas de las neuronas, por hereditariedade, por enfermidades infecto-contagiosas, por sequelas dessas enfermidades, é rescate. Naturalmente, este espírito que é deudor atrai seus inimigos que empeoram o quadro esquizofrênico, razão por la qual o indivíduo hace um tratamento médico e não resulta positivo, porque os espíritos que lo vampirizam atraem as energias, subtraem e o paciente não tem reequilíbrio. Em los casos de obsessão, o quadro tem os mesmos sintomas de uma esquizofrenia, pero o indivíduo tem lucidez mais que o esquizofrênico.
Sea qual seja o problema, a terapia psiquiátrica é indispensável, mesmo em problema obsessivo. ¿Por quê? Porque as neuronas, ao transmitirem as vinculações, sofrem alterações de suas hormonas. E as medicinas de ordem químico substituem aquelas dopamina e outras tantas que constituem o bom humor, a satisfação, a serotonina e etc. Então, é válido a terapia médica e a terapia espírita, aplicação de energias, passes e, naturalmente, trabalhos de desobsessões quando há grupo especializado. A técnica de desobsessão é para médiums estruturados, educados, com uma hoja de serviços muito nobre para poder atender a esses infelizes. ¿Quién es el espíritu de verdad? Es una incógnita, porque hasta hoy los estudiosos discutem se seria Jesus, se seria grupamento de espíritos ou se seria Juan Bautista. Lo lógico es que supongamos que se trata de Jesus. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 6, há uma declaração: vengo como outrora a hablar-lhes ao respeito. É decir, que ele está de volta. Quando ele promete o Consolador, disse: rogarei a mi Padre, e mi Padre os enviará el Espírito de verdade, que é o Consolador, que o mundo aún não conhece, porque não tem condições. Então, esta corrente se basa em isso para dizer que ele próprio ha vuelto. No livro de los médiuns há mensagem extraordinário firmado por Jesus. Kardec coloca nas últimas páginas e faz comentário, dizendo que esse mensagem é perfeito, tem todo o que exige fenômeno de tal natureza, e transpuso este mensagem para o Evangelho, cambiando uma ou outra palavra. Eu, personalmente, creio que o Espírito de verdade é Jesus, lo que não dificulta nada suponer-se que seja Juan el Bautista, ou que seja uma comissão enorme de espíritos, grupamento. O último grupo de estudos disse o seguinte: grupo de espíritos nobres, como aqueles do princípio, quando habló Carmen, em que chegaram à terra para dar início à vida, esses engenheiros se reuniram, uns reencarnaram e outros quedaram no mais allá, e trabalharam nos dois mundos simultaneamente para a divulgação do pensamento de Jesucristo, desvestidos de dogmas, de las circunstâncias humanas, como em los dias em que ha vivido entre nós. Por lo tanto, eu aún prefiro acreditar que o Espírito de verdade é Jesucristo. Felicitações por la obra Transição Planetária. Há outras obras psicografiadas parecidas? Vai você aprofundizar mais estas questões? Sim, o próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda criou uma trilogia. Transição Planetária é investimento de esclarecimento para a humanidade de como se realizará a transição planetária de um nível a outro mais elevado.
Después ha publicado Amanecer de una nueva era, que es la continuación de las técnicas de los espíritus mentores de la Tierra, produciendo desde ahora essa transição planetária. E no mês de outubro, hace pouco, publicamos um terceiro, Perturbações Espirituales, em lo qual o Espírito disse que vivimos uma hora de perturbações de todas as naturezas e que os dois mundos se confundem. Toda esta problemática de la depressão, que é pandêmica e que é apavorante, tiene em sua raiz interferências espirituais negativas. La presença de la amenaça de uma guerra é síntoma característica de la transição planetária. Los niños que apresentam estágio mais evoluído, niños cristales, niños índigos, são o início de la transição planetária. E además, los niños muito vivaces, inquietos, que não têm nada que los calmem, também são seres de outra dimensão, adaptando-se ao planeta terrestre que irá cambiar. Se pergunta como se dará isso. Em la teoria de Charles Darwin de la evolução, chega o momento em que o grande pensador disse que não se sabe como houve pulo, salto quântico entre os primatas e o ser humano completo. Isto é o eslabão perdido, porque isto não se dio en la tierra, sino en el mundo espiritual. Los espíritus trabajaron los cerebros de aquellos que iban a reencarnar-se para recibir la presencia de entidades que venían de Capilla, una estrella dupla que está en nuestro cielo. Estes exilados de Capilla produjeron en la tierra um processo imenso de evolução intelectiva. Eles foram habitar em Egito, em Índia, em Israel, indo-europeus e etc. Então, nosso cérebro foi trabalhado no mundo espiritual para poder traduzir um pensamento que não era habitual na Terra. Em este momento, os espíritos guias estão fazendo o mesmo com o genoma e também com as potências básicas da vida, o DNA. O DNA está sendo trabalhado no mundo espiritual para ter resistência às enfermidades expiatórias, mal de Alzheimer, as tradições do mal de Parkinson, cânceres e determinadas enfermedades que a Terra não tendrá em la próxima oportunidade. É decir, que o mundo espiritual é um laboratório onde se vai melhorando o corpo, dando-lhe resistências, para que os espíritos superiores que vendrão encontrem o material próprio para exteriorizar seus pensamentos. Isto é o que está acontecendo. Se mirarmos a Terra de hoje, é paradoxal, porque temos o violento, o primitivo e temos o angélico. Quando vemos, por exemplo, no papado, um homem como o Papa Francisco, nos quedamos surpreendidos, porque este homem teve a cultura jesuítica e, mientras tanto, sua vida é franciscana. É um verdadeiro apóstolo de los tiempos modernos. Consideramos este homem digno do Prêmio Nobel de la Paz, por seus esforços extraordinários. Sem que nadie supiera, trabalhou com os Estados Unidos para acabar com o embargo de Cuba. Se deve a ele o resultado final. Ele se huye do Vaticano para visitar as vilhas misérias, salta do Papa Móvel
onde estaria resguardado em este momento de peligro para besar as criaturas sofridas. E eu estive presente em uma recepção na sala Pablo VI, em que ele falava. Estive muito cerca, participei de um momento em que ele aconselhava a família para que os padres, os homens, volveram à casa, intentaram diminuir tanto ganhar, pero para cuidar de los hijos. Educar exige a presença. É muita coragem de este homem demonstrar os furtos, os roubos, os atracos do Banco Ambrosiano, denunciar a cúpula do Vaticano como se fueran portadores de enfermedades crueles, com todas as letras. E agora, delante de estes perturbadores de la niñez, poner-se com permisso para que os curas pedófilos sejam processados legalmente por las leyes civiles. Esse é o nome de outra dimensão, porque está cercado de problemas, de ódios, e possivelmente sua vida ameaçada como ha sido, será uma demonstração de sua grandeza. Na semana passada estuvo em África, tinha mais de 100.000 policias resguardando-lo, porque a população é muçulmana e havia um pouquinho de cristianos católicos. E ele saiu de todas as defesas para abraçar as pessoas sem temer a muerte, sem temer a muerte. Isto é a sociedade do porvir. Que os espiritistas aprendamos a falar menos e a ser solidários mais. Porque nós miramos as imperfeições das religiões do passado e olvidamos, por exemplo, este câmbio, esta revolução que o Papa Francisco está fazendo. É uma homenagem que lhe hago a ele, e eu que observo o estudo da evolução do catolicismo e que veia isso como um grande perigo para a humanidade. E ele tem coragem de ser o homem que está atraindo de volta a la religião católica aqueles que haviam abandonado. E, además, tem a coragem de predicar em contra do aborto. Em Estados Unidos, onde o aborto se hizo legal, ele enfrentou o ridículo, a persecução, tranquilamente, com sua convicção. E então é uma demonstração de que é possível cambiar o mundo, em la hora que cada quem cambiasse a si mesmo. Porque se le permitió a Constantino cambiar as leis naturais sobre reencarnação. Em realidade, não foi Constantino. Constantino estava em luta com outro candidato a ser imperador de Roma, no século IV. Maxêncio era aquele que tinha probabilidades de vencer. Constantino então tuvo um sonho, narra a leyenda. E este sonho, alguém lhe dizia que se colocara em los estandartes la cruz, venceria a batalha. E ao despertar-se, ele mandou que se colocara em todos os símbolos, em los vestidos, em las roupas, em los estandartes, la cruz de Cristo. E em uma batalha sobre o rio Tibre, no puente Milvia, ele logrou vitória e ganhou a guerra. Por gratidão, ele reconheceu o poder de Jesus Cristo. E no dia 13 de junho do ano 313, em Milão, ele proclamou um edito, isso na lei, dizendo que a partir de então o cristianismo seria tolerado em Roma. Graças a isso, os cristianos passaram a ter direitos
que antes lhes eram negados. E passaram também a administrar províncias. E vino lentamente a corrupção, a adaptação de los antiguos dioses para os mártires. O bronze de la estátua de San Pedro, que está en la puerta del Vaticano, es el mismo bronce de la estatua de Júpiter Capitolino. Comienza la degradación del cristianismo y posteriormente, en el año 552, cuando el Imperio Romano estaba dividido en Oriente y Occidente, el imperador del Oriente era Justiniano. Justiniano era casado com uma mulher extraordinária, pero havia sido uma meretriz e foi hecha imperatriz. Estava ela no auge do poder quando suas companheiras de prostituição começaram a dizer que ser prostituta era uma coisa muito nobre, porquanto uma de elas era a imperatriz do Império Romano do Oriente. Teodora era seu nome, era uma mulher caprichosa e, segundo a história, ela mandou matar a todas as prostitutas de Constantinopla. 552 diziam. Então, o povo que era reencarnacionista começou a dizer que ela tinha que reencarnar-se 552 vezes para pagar o crime cometido. Não é exata esta conclusão, porque se pode rescatar o mal com o bem e determinadas expiações redimem a criatura humana. E ela então se quedou desesperada. E no ano 548, ela se enfermou. E Justiniano, que era protetor das letras, das artes, do conhecimento, apaixonado por ela, se enfermou de dolor quando ela estava morrendo. E antes de morir-se, ela lhe pediu que ele decretara que a reencarnação era impossível, caprichosa. Depois de governar o mundo, queria governar o espiritual. E então se desencarnou. 4 anos depois, vítima de uma depressão profunda, porque nunca mais ele saiu do palácio, ele decretou em um concílio, o segundo concílio de Constantinopla, que a reencarnação era uma heresia. Empero ele não teve coragem de dizer isso, porque toda a gente era reencarnacionista. Que isso? Havia uma doutrina chamada de los princípios, e seu autor, Orígenes. Em essa doutrina, Orígenes habla de la necessidade de nascer de novo, de volver outra vez, de expurgar seus crímenes. Ele então colocou em julgamento a doutrina de Orígenes, que foi condenada. Condenando-se a doutrina de Orígenes, se condenou a reencarnação. A partir de aí, a reencarnação e os reencarnacionistas começaram a ser perseguidos, porque era uma heresia em contra da vida única. Me permitam um parênteses. A vida é única. Desde que somos criados, temos uma vida, encarnando e desencarnando. As existências materiais é que são múltiplas. Quando decimos muitas vidas, nos equivocamos, porque a vida é única, como disse o apóstolo Pablo. As existências corporais é que são muitas. He tenido centenas de existências corporais, pero mi vida é a mesma, vestido ou despido de matéria. Sin embargo, os científicos e os místicos continuaram cultuando a reencarnação. Quando Allan Kardec busca saber a justiça divina, ele se utiliza da doutrina de los renascimentos, que não é espírita, ela é da humanidade. E no Bhagavad Gita, os Upanishads de Índia, que são as doutrinas básicas, a reencarnação está presente. Na Bíblia, no Velho Testamento,
a reencarnação está presente. Com outros nomes, entre os egípcios era normal a reencarnação. Então, Allan Kardec se utiliza de ella para demonstrar a justiça divina. Por isso que a reencarnação foi expulsada da religião cristiana no ano 552 por decreto do imperador Justiniano. Naturalmente, el medio recuerda. Se o cerebro é a mais grande computadora, que dizem os espíritos do Alzheimer, essa enfermidade que há tanto em este momento? É que a síndrome de Alzheimer é uma necessidade para os espíritos culpables. Quantos crímenes que praticamos com o uso do pensamento, crímenes que executamos, outros que planeamos, guerras que fomentamos, traições que facilitamos. Então, nosso perispírito assimila essas energias deletérias e naturalmente deformam as neuronas cerebrais. Quando reencarna, traz em seu mapa evolutivo este resgate doloroso, que é a perda da consciência, porque o cérebro vai diminuindo e vai como que petrificando-se. Um cérebro de Alzheimer é muito fácil de identificar em los raios X, em las tomografias computadorizadas, porque ele perde totalmente as fissuras onde estão ativadas as experiências. É, portanto, uma necessidade para nos depurarmos, tanto ao paciente como à família, porque o paciente, depois de algum momento, não sofre, pero a família que o acompanha sofre demasiado. E há escalão de variedades de Alzheimer, desde a perda da memória hasta distúrbios de idiotez, de violência e de perda total da memória. A mim me chama muito a atenção as leis divinas. Quando houve a guerra das Islas Falklands, isto é, Inglaterra contra Argentina, se puso conhecida a Dama de Hierro, esta mulher notável que foi primeira ministra de Inglaterra e conseguiu vencer a guerra, pois, depois de receber todas as homenagens terrestres, começou a ter o problema de Alzheimer. E a mulher que ameaçava praticamente o mundo se muere como se fosse uma niña, sem conhecer a nadie, sem controle das funções orgânicas. Como o orgulho humano é insignificante. O homem mais poderoso do mundo foi Ronald Reagan, o antigo astro cinematográfico. Ele propuso a bomba de hidrogênio, que era uma bomba que matava sem produzir dolor. Quis fazer da Luna uma base militar para atacar a Rússia. Este homem que governou 8 anos os Estados Unidos e praticamente o mundo, se muere de Alzheimer. Depois que deixa esta posição, vai degenerando. Sua esposa foi extraordinária, uma grande atriz. Le acompanhou a ele hasta a muerte. E muere o homem mais poderoso do mundo de uma enfermidade cruel, irreversível e muito dolorosa para a família. Como nós somos tão débiles, que qualquer coisa nos llena de orgulho, de vanidade, de presunção, e somos tão frágeis que uma punta de alfiler contaminado se toca em nossa pele, destrui alguns vasos sanguíneos entre a corrente sanguínea e nos adviene a morte. Isso é uma invitação
para mim, por exemplo, a la meditação de la fragilidade. Um dia um amigo me perguntou, ¿tú tienes miedo a la muerte? Eu lhe dije, não, não tenho medo a la muerte, estou preparado. Tenho medo de morir-me, do período antes de la muerte, porque uma degenerescência cerebral, um problema de limitação, quaisquer sofrimentos orgânicos que a pessoa tem que quedar-se dopada por substâncias que la adormezcam, sentir, por exemplo, os dolores insuportáveis de um câncer com metástase. Eu não sei como me comportaria. Solamente sabemos em la hora de vivirlos, porque emoção não pode ser descrita, há que ser vivida. Desta forma, o cérebro está sendo vítima de nossos pensamentos. Se cultivarmos pensamentos danosos, passaremos bem em esta encarnação, pero na próxima venimos deformados, venimos resgatando com o órgão que foi o objeto de nosso mau uso. Por lo tanto, pensar bem, cultivar ideias positivas, desculpar as pessoas, perdonar aqueles que nos perseguem, é uma terapia de bem-estar.